Começamos o jornal falando sobre os estragos provocados pelo ciclone extratropical que passou pela região sul do Brasil e trouxe aí mais de 40 mortes para a região, todas mais concentradas no Rio Grande do Sul. E agora a gente vai atualizar aqui nas imagens de satélite o posicionamento dessa frente fria. A primeira aconteceu no início da semana, mas logo agora no feriado já tivemos um outro sistema que a gente consegue enxergar nas imagens de satélite. São essas nuvens carregadas. E o problema é que o sistema ele não vem sozinho. Ele está acompanhado de um outro ciclone extratropical e também uma área de baixa pressão. É um cavado meteorológico que está ali na altura aqui do Paraguai, também trazendo muitas instabilidades e mais chuva forte para os próximos dias. Se a gente pega e dá uma olhada aqui no próximo mapa, a gente vai ver nitidamente o que acontece aqui em boa parte do Brasil. Você vai ter, a partir deste fim de semana, o avanço do sistema, tá? Que vai ficar mais concentrado para o Paraná, Santa Catarina, ainda norte do Rio Grande do Sul e faixa leste, com chuva forte, mas a gente já vê o tempo abrindo em parte do centro-sul do Rio Grande do Sul. É uma boa notícia, mas vale a pena a gente destacar que não é uma janela de tempo seco que vai ser muito duradoura. Esse ar seco ele também é frio, então vai diminuir um pouquinho as temperaturas, mas não há risco para a formação de geada em áreas produtoras. O que a gente vai manter a atenção e manter o alerta é justamente na faixa leste do Rio Grande do Sul e na região da Serra Gaúcha, que mal conseguiu se recuperar dos temporais do início da semana e vai continuar com chuva forte. O mesmo vale para Santa Catarina e para o Paraná. Só que conforme o sistema vai avançando pelo mapa, ele vai perdendo intensidade. As chuvas que estão previstas para a parte de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, elas só são fortes de forma pontual, não em diversas áreas. E a gente percebe que norte de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo ainda continuam com um tempo mais aberto. E são áreas onde a umidade do solo está super baixa e os produtores estão preocupados já com o plantio da safra 23-24. Então, querendo que essa umidade retorne. Mas para o sudeste do Brasil, vale a pena a gente destacar que ela vai ser muito irregular no início da primavera. Também há previsão para algumas pancadas em parte do oeste de Mato Grosso, mas também sem grandes volumes. Rondônia, Acre e Amazonas. Toda essa área clara do mapa é um ar seco que impede a formação de nuvens carregadas. Na faixa leste do Nordeste são os ventos úmidos que sopram do oceano que garantem um pouco aí de chuva, mas é chuva isolada, com a única exceção aqui para a parte da região de Salvador. Aqui sim podemos ter temporais um pouco mais intensos, com volumes mais significativos. Vamos dar uma olhadinha aqui mais para frente, ver o que mostra essa arte que a gente preparou para vocês. Tempo severo. Aqui você vê a localização dessa área de baixa pressão. Esse cavado meteorológico, que está ajudando a manter toda essa área aí em vermelho em atenção para os próximos dias. Então, com risco de chuva, com ventos fortes, com raios e até potencial para queda de granizo. O sul do Rio Grande do Sul sai um pouco desse risco, mas é claro, toda a faixa norte, como eu disse, a Serra Gaúcha mantém aqui o alerta. Em um pequeno trecho aqui do interior do estado de São Paulo, a gente pode também ter temporais, mas bem localizados, tá? A gente vai avançar aqui um pouco mais e ver, inclusive, o que a gente pode esperar de máxima. Em toda aquela área onde a gente tem o ar seco, a gente tem a temperatura disparando, por falta de nebulosidade. Então, dias de céu claro com temperaturas lá no alto. 39 graus é a máxima prevista para Nobres, no decorrer aqui dessa sexta-feira. 35 aqui em parte do interior do Nordeste e 36 graus em Coari, no Amazonas. Olhando aqui o interior do estado de São Paulo, Barretos com 32 graus, com pouquíssima chance de chuva, tá? E 22 graus em Passo Fundo, porque aquela história que eu disse, a frente fria avança e logo na retaguarda dela tem o quê? O ar polar, que vai diminuindo tanto a máxima quanto a mínima, mas nada de extremos, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho mais e dar uma olhadinha no que a gente pode esperar de quantidade de chuva, de 9 a 14 de setembro, pegando até próximo do fim dessa primeira quinzena. Tudo que a gente vê aqui em amarelo e laranja na escala, dá só uma olhada aqui comigo, o que representa aqui de chuva. É mais de 100 milímetros, gente. E nós estamos falando de áreas que já receberam 300 milímetros de chuva. Já superaram a média climatológica do mês em apenas 5 dias. E vão poder contar com outros 150. Esse é o agravante, é por isso que a gente mantém o alerta. Porque o Rio Grande do Sul não vai ter um tempo, uma janela de tempo seco para poder fazer a recuperação desses estragos. Porque a chuva vai continuar. Agora, aquela chuva que a gente viu
no Paraná e Mato Grosso do Sul, perceba aqui pela escala como ela tem um baixo volume. No máximo aí 20, 30 milímetros acumulados. Mesmo a chuva que acontece no oeste de Mato Grosso, é só em alguns trechos que a gente consegue enxergar aí uma chuva um pouco mais significativa de 2 dígitos, que é o que a gente chama de chuva agrícola. O mesmo vale para Rondônia e também para o Amazonas. Tudo que a gente vê em escala de chuva no restante do Brasil, onde temos alguma chuva, é 20, 30 milímetros. E detalhe, no intervalo de 5 dias. Seria mais interessante se fossem 20 milímetros em 24 horas. Daria para garantir um pouco mais de umidade do solo, mas não é o que acontece. Toda a chuva está concentrada, toda a energia da atmosfera ali no Rio Grande do Sul. Lembrando, como eu já falei por aqui, que a água do Oceano Atlântico também está mais aquecida, dando, então, suporte para essas frentes frias no sul do Brasil. Vamos aqui avançar e ver de pertinho a região sul do país? Olha só aqui o alerta, então. Metade sul dessa vez, no início da semana foi o norte, mas mesmo no norte, onde a chuva é mais fraca, mantém o alerta. Por quê? Porque qualquer chuva que cai agora já deixa o solo extremamente instável, com risco para deslizamentos de terra, para o aumento do nível dos rios, tá? Agora eu quero colocar para vocês um gráfico para a gente ter uma noção do que a gente pode esperar nos próximos meses, pegando aqui até início de dezembro. A gente vê um total de 625 milímetros de chuva. Claro, é uma estimativa, que pode até ser um pouco mais, um pouco menos, devido à tamanha antecipação dessa previsão do tempo. Mas a gente vê que em vários momentos você vai ter chuva diária superando os 40 milímetros, em algumas ocasiões superando os 60 milímetros. Essa não é uma condição ideal para um bom desempenho da lavoura, ou seja, vai ter umidade para o Rio Grande do Sul. É melhor do que nos últimos 3 anos de Laninha? Com certeza, vai ter umidade, mas ela vai vir descalibrada em diversos momentos, porque você vai ter, em alguns dias, essa chuva acontecendo em apenas 24 horas e isso vai deixar o solo saturado de água. Aí fica difícil você fazer alguma aplicação, porque a chuva lava, é difícil fazer até mesmo a semeadura, porque quando a chuva vem forte demais. Então fica aqui todo esse alerta, porque, por exemplo, em Uruguaiana, extremo oeste do Rio Grande do Sul, uma importante área produtora, o volume de chuva vai ser muito significativo, mas mal distribuído, com todos esses excessos. O ideal seria que a gente tivesse chuvas repetidas assim, com essa escala de 10, 20 milímetros, tá certo? Fica então aqui o alerta para essa primavera-verão no Rio Grande do Sul. E agora a gente vai para a hora da interatividade para responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Então a gente começa aqui no telão. O Matheus Spinelli, ele diz o seguinte: boa tarde. Sou produtor de café e queria saber se vai chover no sul de Minas Gerais, cidades de Campos Gerais. Olha, a gente deu uma olhada aqui que vai ter uma previsão sim de chuva para Campos Gerais, no sul de Minas Gerais. É uma chuva fraca? É, como a gente pode observar ali, olha, 15 de setembro, chuva fraca. Inclusive, agora, para este fim de semana, existe uma possibilidade de chuva também no sul de Minas Gerais, mas uma chuva com baixo volume. Nem aparece no gráfico, mas vai ter também um pouco, só para o sul, tá? E depois a gente vê que a partir de outubro, a situação vai ficando um pouco melhor, com volumes mais significativos, somando 272 milímetros de chuva até o início de novembro. Vamos mais uma aqui, interatividade no telão? Pra gente? A Aline já colocou aqui, é o Elzemar Júnior. Boa tarde. Podem, por favor, passar a previsão para Sebastião Barros, Piauí, para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro? Claro que podemos sim, Elzemar. Vamos colocar aqui na tela, então, o gráfico. Sebastião Barros aqui, Piauí. O que a gente tem aqui? Nada. Nenhuma chuva prevista em 3 meses. Pegando aqui, vai, até outubro, vai, em 2 meses, colocando. Por quê, gente? Do mesmo jeito que a atmosfera está jogando muita umidade no Rio Grande do Sul, e isso é uma situação decorrente do El Niño, né? Então a água mais aquecida do Oceano Pacífico Equatorial, somada à água mais aquecida do Atlântico, que quem domina o clima, né, são os oceanos, tá? A gente vai ter o contrário no Nordeste do Brasil. Então a região do Mato Piba, que é onde está aqui o nosso telespectador de Sebastião Barros, vai seguir com um tempo muito seco. A gente precisa de chuva avançando pelo interior do Mato Piba através de frentes frias a partir de novembro, numa situação normal que aconteceria. Mas como estamos com El Niño, não vamos ter esse suporte de umidade. A chuva não vai ser abundante no Nordeste do Brasil e nessa grande fronteira agrícola que é o Mato Piba, como foi nos últimos 3 anos.
Então também fica esse alerta, que para Sebastião Barros a gente não tem precipitação significativa até aqui, olha, meados do dia 20 de outubro, para boa parte. E quando a gente pega novembro, que normalmente é quando desperta a umidade no interior do Mato Piba, novembro também não está tão boa assim. Combinado? Nós vamos ter que ter muita paciência para o retorno da umidade no nordeste do país. Vamos para a última agora? Última interatividade. É o Jailton. Olá! Queria saber a previsão de chuva de outubro e novembro para São Gabriel, na região de Irecê, na Bahia. Também não preciso nem ver o gráfico para saber que a situação não é tão boa assim não, tá? Vamos olhar aqui São Gabriel. Pelo menos até o início de novembro, a gente não vê chuva significativa na sua região. Então, novembro tem um pequeno despertar aqui de uma chuva, que, claro, aqui o gráfico está colocando 40 milímetros, mas pode ser um pouco menos devido à antecedência que a gente está fazendo essa previsão, porque quando a gente faz com muita antecedência, a gente mostra aí uma projeção de umidade, tá? Pode ser que esses 40 milímetros sejam 20 ou 30. Agora, a certeza que a gente tem é dessa distribuição. Não serão chuvas muito repetitivas em São Gabriel, mesmo depois do início de novembro, tá certo? E se você quiser ver a previsão do tempo na sua região aqui no Mercado e Companhia, é muito fácil. É só mandar uma mensagem para o número 11 94313 4234, ou então apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela. É muito fácil e muito simples. Não esqueça de informar seu nome, sua cidade, seu estado, além de falar o que você produz na sua região. A nossa editora Aline Rosa separa aqui a sua interatividade e coloca no telão para a gente responder para vocês. Tá certo?